Leia comigo aqui Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 5. Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 5, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. E diz o seguinte aqui, a palavra de Deus. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. E por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. E então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. E ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre mais uma marca de Cristo dentro do seu ministério terreno. Algo que, quando a gente olha para o ministério dele, muitas vezes a gente pode ter uma percepção equivocada, sabe? Isso pode atrapalhar muito a nossa vida cristã. Hoje eu quero falar com vocês sobre como os milagres de Jesus eram sinais da graça em um mundo quebrado. E aí eu queria começar perguntando para você uma coisa, para você que está acompanhando a gente pela internet, para você que está aqui nesse momento conosco aqui na igreja. Você já orou com fé e não foi atendido? Esperou um milagre, pediu por um milagre, e no final você teve uma percepção de que não apenas a sua oração não passou do teto, mas de que, enfim, Deus, ele achou melhor não atender a sua oração. Você já passou por isso? Orar com fé e não ser atendido. Pedir a cura de alguém querido e essa cura não vir. E sabe, se a sua resposta é sim, e eu vi que é, e a minha resposta também, eu quero te dizer o seguinte: você não está sozinho nesse mundo. Pelo contrário, ter uma oração por milagre, ter uma oração de fé sendo atendida, hoje parece mais ser a regra do que a exceção da regra. E eu poderia falar aqui de várias orações, sabe, que foram feitas e que Deus não atendeu. Por exemplo, uma vez, um diácono da igreja, muito zeloso, ele pegou uma doença crônica, a poliomielite. Acho que nem seria uma doença crônica, mas a polio era uma doença de que, se ela não for tratada da forma correta, ela é fatal. Esse diácono, ele recusou fazer o tratamento médico, porque ele acreditava que a oração da fé iria curá-lo. A igreja se juntou numa vigília de 24 horas. E o que aconteceu? Ele morreu no final. Eu poderia falar, quem sabe, de João Batista, o maior dos profetas. E se você já sabe a história dele, e eu não sei aqui quantos... A gente já comentou da série The Chosen. Gente, vale muito a pena ver essa série. É claro que é um romance, você tem muita coisa ali que o autor está criando uma situação, porque a Bíblia ali ela é bem curta e singela. Mas se você já viu essa série, uma das cenas que me chocou, um dos episódios, foi justamente o de João Batista. Ele está preso, ele está esperando um sinal de que o reino de Deus veio através de Jesus, e Jesus manda uma resposta para ele: olha, João, os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E ele sabe que ele está no limiar do reino, que o Messias chegou. Mas ele continua preso. E você já sabe da história. Como é que ele morre? Decapitado. Então, assim, se você nunca leu o evangelho e sentiu um gosto de... meu Deus, de derrota, de por que as coisas mudaram. Por que parece que o Deus dos milagres do Antigo Testamento, do Novo, Deus da Bíblia, ele parece que ele abriu mão desse meio? Por que parece que os milagres eles acontecem tão raramente? Por que parece que a oração da fé não é respondida da forma como a gente deseja?
hoje eu quero chamar você para a gente refletir sobre os milagres de Jesus de uma nova lente, de uma nova perspectiva. Não como mágica religiosa, mas como sinais, como janelas abertas para a realidade do céu. E aí, gente, a primeira coisa que eu queria passar aqui para vocês, a primeira lição é o seguinte: os milagres, eles nunca são garantias na Bíblia, mas eles são sinais. Como assim, pastor? É simples. Muita gente acredita que milagre é uma fórmula matemática. Se você orar e adicionar o jejum, qual vai ser o resultado? Cura garantida. E muitas vezes isso vem acompanhado no nosso meio adventista de oração, mais jejum, mais você ter uma aderência estrita ao estilo de vida de saúde. Se você fizer isso, a cura vai vir. Só que o que acontece? Quando a gente olha para o Evangelho, não existe essa fórmula matemática para milagre. Pelo contrário, Jesus, nos Evangelhos, sabe quantos milagres são registrados? Um pouco mais de 3 dúzias. Quando a gente olha para os Evangelhos, a gente não tem centenas de milagres. A Bíblia fala, Jesus curou muita gente, mas os milagres ali que chamaram a atenção, eles são um pouco mais de 3 dúzias de milagres. Quando a gente olha ali, não são os milhares. E outra, tem uma coisa desapercebida. Jesus não curou todos os doentes da Judéia e da Galileia. Jesus não ressuscitou todos os mortos. Quantas pessoas morreram durante os 3 anos e meio de Jesus? Muita gente. E ele ressuscitou quantos? Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. 3. João Batista mesmo. Ele não foi ressuscitado. E por quê? Porque, gente, no Evangelho, o milagre não é o foco final. João vai dizer no seu Evangelho, quando ele compõe, e ele vai escolher 7 milagres de Jesus para emoldurar o Evangelho. Ele vai dizer o seguinte: esse, quando fala lá do milagre de Caná da Galileia, esse foi o primeiro sinal que Jesus fez. O milagre no Evangelho é um sinal. Ele é um lembrete de que o reino de Deus, ele está se aproximando, só que ele ainda não chegou completamente. O milagre é usado por Deus como algo que desperta a gente para uma realidade que está em transformação e que o milagre ele precisa acontecer para dar um choque de realidade, mas ele não é um final em si mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui a orquestra, por exemplo, e a igreja de Idapenha volta e meia faz cantata, certo ou errado? A última foi do Natal. A próxima vai ser qual? É só Natal que vocês fazem? Tá bom? Não, né? Vamos pegar do Natal. Sei que do Natal foi linda. Gente, para ter essa cantata, teve que ter o que antes? Ensaio. E ensaio com a orquestra, ensaio com os coristas, e ensaio. Mas conforme vai chegando perto da cantata, você tem o quê? Aquele ensaio geral, com todo mundo junto, para ver o que está faltando e tal. E aí, pensa comigo, um ensaio de coral na igreja, após o culto. Você está ali sentado, você escuta um trecho e você fala, nossa, o que vem por aí vai ser lindo. Gente, o milagre é esse ensaio. O milagre é o solo sendo afinado para a grande apresentação do reino de Deus. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E aí isso serve para a gente porque muitas vezes hoje, se bem que isso tem diminuído um pouco, porque o povo está parando de ser bobo. Mas no mundo evangélico, quantas vezes alguém chegava, a sua igreja tem milagre? Na sua igreja tem cura milagrosa? Na sua igreja tem o movimento do Espírito que faz? Não. E quando a gente olha para 2000 anos de cristianismo, milagres são raridades. E quais são os 2 períodos da Bíblia em que os milagres acontecem muito? A gente pode dizer 3. 1, quando Israel sai do Egito e peregrina no deserto. O 2, Elias e Eliseu. E qual o 3º período? Jesus Cristo. E nesses 3 períodos, por que os milagres? O solo sendo afinado
para a grande apresentação do reino. No Egito, para a grande apresentação do reino, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Elias e Eliseu, um chamado para a restauração da fé verdadeira. E Jesus, como diz João capítulo 1, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio através de quem? De Jesus Cristo. E aí eu entro então no segundo tema aqui. Quando a gente olha para os milagres de Jesus, a gente entende o seguinte, gente, fé não é uma escada alta, é um passo na direção certa. Por quê, pastor? Quando a gente olha para os milagres, tem milagres que impressionam Jesus. Por exemplo, ele se impressiona com a fé do centurião, que fala, mestre, o senhor não precisa entrar na minha casa, basta uma palavra. Ele se impressiona com a mulher cananeia. Jesus, ele é ríspido com aquela mulher. E proposital, porque a missão dele era voltada para os judeus, ele queria ver o que estava no coração daquela mulher. E ela tem fé de se apegar a uma migalha que caia da mesa dos filhos de Deus. Ele também se surpreende, por um outro lado, com aquele pai que tinha um filho endemoniado e que ele não tem fé suficiente, no desespero ele fala, Senhor, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. E aí sabe o que é o interessante? A gente muitas vezes vê a fé e os milagres envolvidos, e a gente costuma olhar só para o alto da escala, a mulher cananeia, a gente costuma olhar para o centurião, e a gente pensa, nossa, Jesus nunca viu tamanha fé em Israel, é isso que faz o milagre acontecer e tal, só quem está no topo da escada. Só que quando a gente vê o histórico dos milagres de Jesus, a gente percebe que existem degraus que estão mais baixos, nos quais a gente pode se identificar. Milagres como o desse pai, que ele fala, Deus, me ajude na minha incredulidade. Eu creio, mas eu não creio tanto assim. E aí Jesus fala, se você tiver o quê? Fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí a gente olha para o Jairo. Ele está com a sua filha já morreu. Ele está naquela coisa. E agora, vai ou não vai? Mas Jesus pega aquela fé, e aquela fé o quê? É suficiente. E aí sabe o que acontece? Tem gente que nem a fé é necessária para que algo aconteça. O filho da viúva de Naim. Que fé aquele morto tinha? Nenhuma. E aí sabe o que me vem à mente? De que a fé, ela vai ser um passo na direção certa. E Deus não vai exigir fé de gigantes, de mim e de você. Mas Ele vai exigir que o coração vacilante seja sincero. Eu não sei se você já foi a algum congresso ou acampamento em que não tinha sinal de Wi-Fi. Não tinha 4G, 5G. Como é que você fica? Desesperado, agoniado. Você quer postar alguma coisa, ter uma mensagem e tal. E aí você fica ali caçando o quê? Um ponto, né? Eu preciso da internet, alguma coisa assim. E aí você está lá, igual, né, um alucinado com o celular para o alto. Basta para que você consiga se comunicar quantos pontinhos? Todas as anteninhas cheias? Basta aquele pontinho, o menor, o mais estável, com sinal caindo, para que você possa conseguir o quê? Se conectar com a internet. Gente, assim é com Deus. Deus, ele vai se conectar com a gente mesmo com um traço só. E por que isso é importante, pastor? Porque muitas vezes o que desanima as pessoas na jornada cristã é elas olharem e se sentirem tão indignas de não serem heroínas ou heróis da fé, que elas pensam, não há um lugar para mim no reino de Deus. Só que Deus, ele está dizendo, não é uma escada alta que só quem chegou no topo recebe, não. Basta esse pontinho pequeno, basta a semente de mostarda. E por quê? Terceira lição. Jesus tem prioridades diferentes das nossas. A gente se preocupa com o físico e Jesus se importa também. Ele está preocupado em tirar a dor das pessoas, mas ele veio para algo maior. Ele veio não somente para curar corpos, ele veio para curar a alma.
o coração quebrantado. Por quê? Porque curas físicas são temporárias. Todas as pessoas que Jesus curou, um dia morreram. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, um dia morreram. Mas as pessoas que ele perdoou, o perdão dele teve consequências eternas. E é isso que muitas vezes nos escapa quando a gente vê a história do paralítico. Você tem um homem aqui que ele não consegue se locomover. Ele está dependendo da fé, que não é nem a fé dele em si, mas a fé de quem? Dos seus amigos. E os seus amigos vão, fazem questão, sabe, de pegar ele ali, botar numa maca, subir ali no telhado. E, gente, eu não vou aqui gastar o tempo dizendo, que o telhado da Palestina e tal. Isso aí você já sabe tudo. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo mais além. Olha, Jesus, ele está ali. O sermão continua. Imagina, eu fico pensando, eu no lugar de Jesus tinha parado o sermão. Porque na hora que o telhado está abrindo, o que está fazendo? Voando poeira, voando caco de coisa, voando folha para tudo quanto é lado. O povo está ali se afastando e Jesus está ali, firme e forte, mantendo o sermão e tal, para não tirar o foco do pessoal. E aí então, o paralítico desce. E ao invés de Jesus dizer, levanta-te, você está curado, Jesus fala, filho, os teus pecados estão o quê? Rapaz, se o paralítico fosse alguém do nosso tempo, eu acredito que ele ia ter dito o seguinte, bem, muito obrigado, mas não é isso que eu estou querendo, não. Eu não estou querendo perdão. Olha aqui, eu sou paralítico, eu tenho um problema mais urgente. E aí, sabe, Jesus, na verdade, sabe de algo que esse homem desconhece. O paralítico tinha um problema muito mais grave do que a condição física dele. Jesus está dizendo a ele, eu entendo os seus problemas. Eu sei que você quer voltar a andar. Eu vejo o seu sofrimento. E calma, daqui a pouco eu vou tratar isso. Só que tem algo que você não percebeu. Você não percebeu que o principal problema de uma pessoa nunca é o seu sofrimento, mas é o seu pecado. E aí, sabe, se a gente não se ofende com essa resposta de Jesus, é porque às vezes a gente está lendo a Bíblia de uma forma tão superficial, tão rápida, que a gente não para imaginar o seguinte, imagina que alguém está falando isso para você. Você que já é adventista há muito tempo, você que é um cidadão de bem, você que é uma pessoa que se preocupa com os outros, uma pessoa boa, uma pessoa amável. E essa pessoa agora, sei lá, vira, né? Imagina aqui que alguém vira e fala para você, olha, o principal problema na sua vida não é o que lhe aconteceu e nem o que as pessoas lhe fizeram, não. O seu principal problema é o modo como você reagiu a tudo isso. Gente, quando alguém fala que o problema da nossa vida é que estamos reagindo errado, como é que você se sente? Isso incomoda. Estão mexendo na sua autoestima. Estão mexendo na sua capacidade de resolver, de tocar a sua vida. Isso deixa a gente enjoado. Só que é o seguinte, perceba. Jesus está tirando o foco do paralítico. E cada milagre é um chamado para se mudar o foco. Sabe por quê? Quando você ouve de que o principal problema é o modo como você reage, ironicamente, isso é o tipo de coisa que fortalece você. Como assim, pastor? Porque você pode fazer muito pouco e, na maioria das vezes, nada com as coisas que acontecem contigo. Com as coisas que as pessoas fazem com você. Com o câncer que se desenvolve dentro do seu corpo. Com uma situação que você se sente, sabe, pequeno, derrotado, infeliz. E sabe, você pensa, meu Deus e tal, eu sou uma vítima. E esse é o grande problema. Lembra da morte de Lázaro. Jesus sabe que Lázaro está doente, ele leva quantos dias? Demora mais 2. E aí quando ele chega lá, as irmãs falam o seguinte, mestre, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E quantas vezes esses sis, eles dominam a nossa mente? Se eu não tivesse embarcado nesse voo, se eu não tivesse ido nessa festa,
se eu não tivesse feito aquele concurso, se eu não tivesse começado aquele relacionamento. Só que isso prende a gente numa cadeia mental, em que as mudanças não podem acontecer. Mas perceba, quando Jesus fala como você reage a isso, Ele está falando que você pode fazer algo a respeito de você mesmo. E isso é a coisa mais difícil da gente colocar na nossa cabeça. Existe algo que nós podemos fazer e existe algo que Deus pode fazer. Quando a Bíblia fala de pecado, gente, ela não está apenas se referindo às coisas mais que fazemos, é mais que isso. Pecado não é só mentir, não é só cobiçar ou qualquer coisa do gênero. Pecado é ignorar a Deus no mundo que Ele criou, é rebelar-se contra Ele ao viver sem fazer referência a Ele. É a gente chegar e dizer o seguinte: eu vou decidir exatamente como viver minha vida. E aqui para esse paralítico, Jesus está dizendo, esse é o seu maior problema. E Jesus está fazendo esse homem confrontar o seu principal problema ao fazê-lo pensar e ir mais fundo. Ele está dizendo o seguinte: ei, você vem até mim e pede para que o seu corpo seja curado, só que você não está indo fundo o suficiente. Tem algo mais profundo. Você está subestimando a profundidade dos seus anseios, dos anseios do seu coração. Sabe por quê? Você deseja com todo o seu ser, com cada partícula do seu corpo, voltar a andar. E a esperança desse homem agora estava nisso. Ele sabia que havia um rabino poderoso, um mestre, alguém santo em comunhão com Deus que poderia fazê-lo voltar a andar. E agora a esperança dele está toda nisso. No seu coração, quantas vezes ele deve ter pensado: se eu pudesse voltar a andar, eu estaria feito na vida. E não é assim com a gente? Se eu tivesse feito a escolha certa, se eu tivesse escolhido a pessoa certa, se eu tivesse aquele aumento, se eu tivesse aquele emprego, e a gente começa, sabe, a botar nossa felicidade em uma coisa, sabe, que pode acontecer e tal, e a gente começa a pensar: eu nunca mais seria infeliz, eu nunca mais reclamaria de nada. Se eu pudesse voltar a andar, aquele homem pensava, tudo ficaria bem. Só que, sabe, Jesus está dizendo: espera aí, filho, você está enganado. Não é assim não. E é cruel pra caramba você pensar nisso. Mas tem uma verdade profunda aqui, que sabe qual é? Jesus diz o seguinte para esse homem: quando eu curar seu corpo, se eu fizer tudo que você deseja, que é voltar a andar, você acha que nunca mais vai ser infeliz. Só que tem um problema. Deixa as semanas e os meses passarem. E o que acontece? A euforia não dura muito. Ela passa. E as raízes do descontentamento que habitam no coração humano são tão profundas que o voltar a andar, que hoje é uma bênção, vai se tornar numa fonte de ira e de insatisfação, porque você não vai achar algo mais profundo que você possa se apegar para colocar a sua felicidade. Quem aqui já quis muito uma promoção? E essa promoção veio e você pensou: eu vou aproveitar, ela vai vir e eu vou ser feliz. E quanto tempo durou a felicidade? Eu vou ter aquele aumento salarial, e ele veio. Quanto tempo durou a felicidade? O meu filho vai formar, e ele formou. E quanto tempo durou isso? Gente, basta a gente olhar a tragédia que é a vida das celebridades. Celebridades são pessoas infelizes porque elas alcançaram tudo o que elas queriam. Só que elas descobriram que a alegria e que a felicidade que o sucesso traz, ele é efêmero. E aí, sabe, eu comecei até a ter um olhar diferente para as celebridades. Porque eu comecei a perceber pessoas infelizes e frustradas com algo que não sustenta. E aí você vê o tanto de celebridade que se sabota com drogas, com overdose, gente que morre, que tira a vida e tudo mais. Por quê? Eles só querem voltar
a andar. E aí, gente, você pode comer só vegetais, caminhar a orla todinha, tomar 2 litros de água alcalina por dia, ser uma pessoa estrita no cuidado da saúde, e ainda assim o seu corpo vai envelhecer. Mas o coração renovado em Cristo, ele vive para sempre. E eu fecho a mensagem. Os milagres, eles revelam o coração de Deus. Jesus tocava os leprosos, se compadecia das mães que perdiam seus filhos, chorou por Lázaro. Ele não era um mágico distante, ele era um salvador próximo. Há uns anos atrás, uma pessoa do meu distrito, da minha área de atuação como pastor, descobriu que ela tinha lepra. Aquilo foi um choque. Ela não queria ir na igreja, e ela se apegou a toda aquela carga de Levítico. E aí eu resolvi ir na casa dela. Ela não queria me receber. A lepra, a hanseníase, você contrai pelo ar. O bacilo, só não lembro qual bacilo de Hansen, não lembro aqui agora o nome científico. E pessoas que estão com anemia, com a saúde muito fragilizada, elas ficam mais predispostas a desenvolver a hanseníase e a lepra. Eu estava bem, cientificamente já sabia como é que acontecia a coisa. Quando eu cheguei na casa daquele membro da igreja, eu fiz questão de dar um abraço. E aquela pessoa começou a chorar. Porque na cabeça dela, a partir do momento que ela havia se tornado uma leprosa, ela não merecia mais ser o quê? Tocada. E é isso que eu acho que é o belo dos milagres de Jesus. Bastava uma palavra. Mas o que ele faz questão de fazer quando um leproso se aproxima? Ele toca. Você consegue entender na mente de um pai que deixou essa família por causa da hanseníase e da lepra? O que é você ser leproso, andar com roupas de velório, gritando imundo, imundo, não podendo mais entrar numa cidade, não podendo mais receber o abraço da sua esposa, dos seus filhos. E os judeus, ainda no tempo de Jesus, tornavam aquilo mais abjeto. Quando um leproso aparecia, era um dever religioso tacar pedra na pessoa, xingar a pessoa. E sempre que Jesus cura essas pessoas, elas estão fora da cidade. Por que Jesus toca? Porque ele é um salvador próximo. Gente, Deus não é um relógio cósmico que deu corda no universo e sumiu. Ele é o Pai que ainda se importa, que olha para os rejeitados da vida, inclusive os da comunidade da igreja, do povo de Deus, do povo judeu da época, e diz: você ainda é meu filho. E agora a gente começa a ver que os milagres, eles têm um padrão. Sabe quantos milagres Jesus fez no sábado? 7. E por que Jesus fez questão de curar aos sábados? Porque ele precisava quebrar a prisão mental que o legalismo havia construído na mente dos judeus. O milagre ali tem um propósito de revelar o quê? A verdade da graça que o sábado carrega, mas havia ficado atolado debaixo do legalismo. Quando a gente olha para aquele rapaz que era cego, e gente, se é uma coisa que me toca quando eu leio, sabe, as histórias da Bíblia dos milagres, é com os cegos. A minha miopia era 7, alguns anos atrás, 7 de miopia, 4 de astigmatismo, e eu fiz uma cirurgia na vista. Eu tive que ficar 24 horas num lugar escuro, com os olhos fechados, para a cirurgia não falhar, não dar problema.
E quando eu entrei na maca e botaram anestesia na visão, eu tive que ficar olhando ali para o raio laser, eu era míope. Eu só estava enxergando o raio porque ele era um vermelho forte. Quando, depois de 24 horas, eu pude abrir os olhos novamente e voltar a enxergar. Gente, eu sempre fui míope. A primeira vez que eu enxerguei algo nítido, sem um óculos, eu chorei. E eu só era míope. E aí você vê aquele rapaz cego do Evangelho de João. Sabe qual era o pensamento dos judeus? Que os doentes deveriam ser colocados à margem, porque toda doença era a mão de Deus pesando sobre o pecado. Era algo que eles mereciam. Se você ficou leproso, se você ficou cego, se alguma coisa ruim aconteceu, tanto é que os discípulos perguntam: mestre, quem foi que o quê? Que pecou? Jesus cura os doentes, os milagres são necessários para que ele possa quebrar na mente do povo de Deus essa noção satânica de que se você peca, Deus vai fazer o que com você? Ele vai pesar a mão e vai te castigar. E aí sabe por que os milagres somem? Porque antes de Jesus vir a essa terra, não havia hospitais, não haviam asilos e não havia orfanatos. Não tinha INSS. Os mendigos das histórias bíblicas normalmente são pessoas sem filhos ou idosos, ou órfãos. As pessoas, quando envelheciam, iam para a rua mendigar, se os parentes não cuidassem deles. Quando nascia uma criança e a família não desejava, ela era colocada dentro de um vaso ou de um cesto e deixada na beira da estrada. Ou os animais comiam, ou morria por si. E haviam traficantes de vidas de seres humanos que se especializavam em recolher as meninas desses cestos para que fossem para os prostíbulos. Muitas dessas recém-nascidas nunca viram a luz do sol. Criadas e crescidas dentro de casas de prostituição, como escravas. Você não tinha hospitais. E o fato de Jesus, através dos milagres, romper a prisão mental das pessoas sobre o porquê a doença vem, sobre como lidamos com os leprosos, sobre como lidamos com as pessoas que, sabe, estão fracas demais. Isso fez com que o maior legado do cristianismo para a humanidade inteira sejam orfanatos, asilos e hospitais, porque os cristãos entenderam que a doença não é um castigo pelo pecado, mas, como diz o Evangelho de João, é para que na vida desse cego se manifeste o quê? A glória de Deus. E aí, gente, eu encerro dizendo o seguinte: Jesus curou sim. Só que não para fazer esse espetáculo que a gente vê por aí. Não para virar manchete, não para virar história, rios. Não, ele curou para dar um vislumbre do que o céu vai ser, um lugar onde não há mais lágrimas, nem morte, nem dor. Cada milagre é um anúncio, o céu está chegando, prepare-se. E sabe, eu te pergunto, você está buscando um milagre ou Deus dos milagres? Porque a maior cura que você pode receber hoje não é a do corpo, é a da alma, a do coração. E Jesus está oferecendo hoje aqui para você, aqui agora, para mim e para você. Sabe? Por quê, pastor? Qualquer milagre, então, se a gente pensar nessa perspectiva, eles fizeram alguma diferença? Eu sei que Jesus, com algumas poucas curas e um punhado de ressurreições, ele fez pouco, se a gente pensar da perspectiva humana e racional, para resolver o problema da dor nesse planeta. Só que não foi para isso que ele veio. Apesar disso, era da natureza de Jesus neutralizar os efeitos de um mundo caído durante o período dele aqui na terra. Enquanto ele caminhou no meio das pessoas, Jesus utilizou o poder sobrenatural para consertar o que estava errado. Cada
cura física. Apontava, sabe para onde? Para um período no Éden. No Éden perdido e agora no Éden restaurado, em que os corpos físicos não ficam cegos, não ficam aleijados, nem sangram ininterruptamente por 12 anos. Não. Isso apontava para o Éden no passado e para o período de recriação que está por vir. E aí, os milagres que Jesus fez, arrebentando as correntes da enfermidade e da morte, como ele fez, dão um vislumbre para a gente da razão pelo qual o mundo foi criado. E serve para colocar esperança no nosso coração de que um dia Deus vai consertar o que está errado. Você está lutando contra o câncer? Desanima não, porque Deus está criando um novo céu, uma nova terra, onde o câncer já não mais existe. Você luta contra a depressão? Não desanima não. Deus está criando um novo céu, uma nova terra, aonde a presença de Cristo e do Cordeiro garante que essas coisas não mais colocam a gente dentro de uma cadeia mental. Para não dizer coisa pior, gente, Deus não está mais satisfeito com esse mundo do que a gente. Os milagres de Jesus oferecem uma pista do que Deus pretende fazer a respeito. E aí, alguns veem os milagres como uma suspensão implausível das leis do universo físico. Porém, se a gente vê como sinais, eles servem exatamente para mostrar a direção oposta. Eles nos mostram que a morte, a deteriorização, a entropia e a destruição, essas sim são as verdadeiras suspensões das leis de Deus. Deus não criou um mundo para ter morte, Deus não criou um mundo para ter coisas deterioradas, não! Os milagres são os vislumbres precoces da restauração que Deus está trazendo com o novo céu e nova terra. Gente, as curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural, longe disso. São as únicas coisas verdadeiramente naturais em um mundo que não é natural, em um mundo que é demoníaco e ferido. As curas de Jesus trouxeram uma percepção de que está chegando o dia em que isso não mais vai ser um empecilho na vida da gente. E se você está determinado a dizer, como aquele pai, Senhor, eu creio, ajude-me na minha incredulidade, Jesus, ele vai fazer você olhar para os milagres como garantias, e aí você vai começar a ver como sinais, como placas, indicando o caminho para onde você vai, porque ele quer mais do que cura, ele quer o quê? Uma transformação no seu coração.